Bom, diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 em diante. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Até aí. Recordando rapidamente essa carta de Paulo à cidade de Corinto, a cidade na Grécia, que ele plantou uma igreja lá e saiu, e depois voltou e foi questionado quanto ao seu chamado, até a sua integridade. A igreja fez um recolhimento de oferta para mandar para os cristãos em Jerusalém. Paulo ficou encarregado de levar. E essa carta ele chama a atenção primeiro para a autoridade dele, dizendo que ele é discípulo de Cristo de uma forma especial. Ele subiu ao terceiro céu. Em outra parte das cartas dele está explicando isso. E ele teve esse problema por conta de falsos mestres que entraram na igreja e começaram a pregar falsos evangelhos, né? E isso aí perturbou a igreja. Então ele volta dizendo para a igreja, manda uma carta dizendo: olha, vocês estão errados, o evangelho de Cristo não é esse. O evangelho de Cristo é a paz com Deus, é para isso que Cristo veio. E isso se chamou Ministério da Reconciliação com Deus. É o principal ponto que a gente está vendo agora. Esse capítulo e essa parte que nós lemos agora é especificamente o Ministério da Reconciliação. Nós já tínhamos visto aí o versículo 17, como é que nós somos nova criatura em Cristo. Vimos o versículo 18 também, que por meio dessa nova criatura nós somos transformados em embaixadores do reino para pregar o evangelho a toda criatura, né? Essa transformação que essa nova criatura dá em nós. E nesse versículo 19, nós vamos ver que em Cristo nós somos perdoados por Deus. Versículo 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, tinha algum problema, né? A primeira pergunta que a gente faz, que alguém faz para a gente quando nós vamos evangelizar, vem cá, será? Você precisa se arrepender. Arrepender de quê? Ué, ninguém, eu faço tudo direitinho, eu cumpro meus... eu vou a culto, né? Eu dou esmola, eu leio a Bíblia, então de que eu tenho que me arrepender? Eu ouvi uma coisa bem interessante, né? Eu vou fazer a pergunta aqui, eu quero ver se alguém descobre. Por que o cachorro morde o homem? Não é pegadinha não, viu? Tem aquela pegadinha, por que o cachorro atravessa a rua para chegar do outro lado? Por que ele entra na igreja? É porque a porta está aberta, mas essa não é pegadinha não. Por que os animais selvagens atacam o homem? Que eles são revoltados conosco e nós desobedecemos a Deus. Desobedecemos a Deus. Porque a natureza está esperando que a gente seja regenerado. O texto em Romanos é bem típico disso, a expectativa da natureza, esperando que, diz lá em Romanos 8, 19, a ardente expectativa da criação. A queda do homem afetou tudo, foi um problema cósmico, meu irmão. Por isso que hoje tem terremoto, maremoto, tem Covid, por isso que tem doença, por isso que as pessoas morrem de doença. Não era para ser assim. O paraíso não foi feito assim. E quando o homem pecou contra Deus, maculou toda a criação. O efeito do pecado do homem maculou toda a criação. E a criação não fez nada errado. A criação, segundo Paulo em 8:19, ela fica a ardente expectativa da criação pela revelação dos filhos, porque sabemos que toda a criação, versículo 22, a um só tempo geme e suporta angústias. É por isso que o cão morde o dono, às vezes, né? Que nós não obedecemos a Deus. Mas Deus nos perdoa, por isso que a gente precisa de perdão de Deus, porque
essa reconciliação que foi quebrada a aliança lá no Éden. Imagina um time, aquele time de beisebol, né, americano, futebol americano, que o coach chega assim com mais... Imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um botando a mão no ombro do outro assim, e é didático. Senhor, eu estou aqui só entre irmãos, né, entre cristãos, é de uma forma didática que eu falo. Então, bom, eu vou criar, o homem vai cair. Jesus, a tua missão é morrer por aqueles que não vão conseguir pagar pelos seus pecados. Fechado? Fechado. Espírito Santo, é você que vai tocar o coração desses para que voltem a mim, tá? E se reconciliem comigo. Fechado? Fechado. Vamos, gol! E a gente está aqui hoje. Então, a Cristo coube morrer na cruz para nos reconciliar com Deus, pagar um preço que nós jamais poderemos pagar, que é o preço do pecado. O preço do pecado é a morte espiritual. Nós hoje morremos fisicamente, mas a nossa alma, ela tem sobrevida porque Cristo morreu na cruz por nós. E era preciso isso. Mas, quer dizer, é simples assim? Não é uma coisa simples, né? O versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ué, então todos têm? Não, nem todos creem, né? E por isso nem todos são salvos, né? Mais adiante, versículo 3,16 diz: e aqueles que não creem permanecem sobre a ira de Deus. Então, há os que creem e há os que não creem. Os que creem que precisam dessa reconciliação. Outros que acham que não precisam de reconciliação nenhuma. Vamos fazer o quê? Isso é o coração de cada um diante de Deus. Isso é que se chama arrependimento, né? O Evangelho de João Batista e o próprio Evangelho de Jesus, assim que ele começou a pregar, dizia assim: olha, arrependei-vos e credes, porque é chegado o reino dos céus. Não dizia assim, arrependei-vos e comecem a pedir perdão. Você pede perdão, é um ato seu, você reconhecer que precisa de perdão, mas o perdão está disponível em Cristo. Deus já resolveu isso, né? Nem todos creem, nem todos serão salvos. Aqueles que creem, a fé em Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas é um dom de Deus. A fé é dom de Deus. E como a gente ora, né? Como é que a gente faz isso? Como é que eu vou conseguir? Se você quebrantar o seu coração e achar que tem necessidade de Deus, já é um grande sinal. Se você botar o joelho no chão, mesmo sem compreender, sem achar que não existe nada, e aposta, põe o joelho no chão, põe as mãos e ora ao Senhor e fala: Senhor, coloca essa fé que esse povo da capelania tem no meu coração. Eu quero sentir isso. Eu duvido que Deus não vá te atender. Eu duvido que Deus não vai atender. A Bíblia diz que tudo que a gente pede segundo a vontade dele, ele dá. E a vontade dele é que todos nós cheguemos a ele, que nos reconciliemos com ele. É isso que Cristo veio fazer. No momento que a gente tem o dom da fé, olha que coisa bonita. A gente é em Cristo, a gente tem o dom da fé e nos tornamos a família de Deus. Está em Gálatas 2,26, diz assim: pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Somos uma família. A família em Cristo. A família cristã. A igreja. A verdadeira igreja. Não é a igreja A, B ou C. É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela igreja que é composta de todos os que creem em Cristo como Salvador e Senhor. Não é a igreja A, B ou C. Tudo que a gente coloca entre a gente e Deus que não seja Cristo é idolatria. Então não é a igreja, é o corpo de Cristo, aqueles que comungam da fé em Cristo. Essa é a definição de igreja lá em Efésios 4. Olha como é interessante. Cristo não abriu mais de uma igreja, ele abriu uma igreja, ele fundou o evangelho, que ele iniciou o reino dos céus na terra, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 4 diz: há somente um só corpo, o corpo de Cristo, o corpo de pessoas que creem em Cristo. Há somente um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança, numa só vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é
sobre todos nós e age por meio de nós, está em nós. Age por meio de nós. É para isso que a igreja se congrega, para pregar esse evangelho da reconciliação com o Pai, né? E no final do versículo fala assim: e Deus nos confiou a palavra da reconciliação. O que significa isso? É a certeza de que a palavra diz o seguinte, que se você confessar os seus pecados, Deus é fiel para perdoar. É uma questão de você sentir essa necessidade no coração. 1 João 1,9 diz: a confissão diária dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para quem crê na Bíblia, a Bíblia foi feita, foi escrita, ela existe para pessoas cristãs. Hebreus diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, se você se aproximar de Deus com falsas intenções, Deus vai saber. Não faça isso, não faça isso. Você tem que primeiro sentir que precisa disso, e depois vá com humildade, com toda humildade e arrependimento. Senhor, eu quero crer nesse Cristo que permite que eu me reconcilie com o Senhor, Pai. Dá-me a fé em Cristo. Essa é a confissão, a oração de confissão, a oração de arrependimento, como se diz em algumas denominações, a confissão de quem quer aceitar Jesus. Em verdade, nós somos aceitos antes. Para a gente chegar a esse ponto é porque Jesus já está no nosso coração através do Santo Espírito e somos selados para isso. A aplicação geral disso para nós, e principalmente para quem está num leito de enfermidade, é muito simples. Essa esperança em Cristo, a fé em Cristo, a família da fé, garante eternidade. Não garante tranquilidade, porque nós estamos num mundo que tem raiva de nós, que nós desobedecemos a Deus. O mundo está esperando que a gente se converta. O mundo está esperando que Jesus volte. Então, se a nossa esperança é só aqui, que a gente não vai ter doença, vai ter dinheiro, vai ter tudo de bom aqui, se a nossa esperança em Cristo é só para esse mundo, nós somos os mais pecaminosos, os mais infelizes dos homens. A nossa esperança em Cristo é para a eternidade e não para esse mundo. Amém? Glória a Deus.